Estamos de volta com um Todo Seu, de olho nas oportunidades, nas vocações, no desejo de fazer alguma coisa nova. Você conhece alguém que mudou de profissão? Você muda de profissão, você muda de vida, né? Então nós recebemos hoje, na nossa entrevista aqui do Sofá, 3 pessoas que têm muito a nos contar. Elas apostaram no diferente e hoje elas contam suas histórias pra gente. Estou recebendo, já é nossa sócia aqui, a psicóloga Suzy Camacho. Oh, meu querido, que Obrigado. Bom estarmos juntos novamente. Nós estamos sempre. Graças a Deus, cada vez mais. Este bonitão que me faz rir o tempo inteiro, Patrick Maia. Rony, esse terno é pra você. Por quê? Porque eu não uso terno nos dias normais, mas hoje eu falei, é a terceira vez que eu tô vindo nesse programa e tá na hora de se vestir bem, entendeu? Então, obrigado por ter me recebido. Eu não sei se tá bom, não sei se a manga pode passar aqui, eu tô vendo que a tua não tá assim. Tudo você não, já tô inseguro, entendeu? Aqui, ó. Mas beleza. É isso aqui. Obrigado por me receber. Obrigado, querido, muito obrigado. Bom, e esta bonitinha, talentosa, não precisava nem cantar, mas canta. E muito bem. Marina de la Riva. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Imagina. Bom, eu tenho aqui, começo com você, Suzy, porque tem um vídeo aqui que fala muito de você. É mesmo? Eu queria assistir contigo. Olha! Roda. Eu posso lhe fazer uma pergunta? À vontade. Por que a senhora está fazendo isso? Por que está nos oferecendo provas contra a Clara? O que tem a ganhar com isso? Desconfia de minhas intenções. Nesse caso, foi embora. Não. Por favor, eu não desconfio. Eu simplesmente não entendo por que de tanto ódio. Me desculpe. Eu sou uma mulher simples, de vida comum. Nós lutamos muito. Trabalhamos demais para criar o nosso filho. Nós só o adotamos porque pensávamos que ele tivesse sido abandonado pela mãe. Não imaginamos que fosse roubado. O mundo desabou sobre as nossas cabeças. Mas acredite, o sofrimento da Clara me comoveu muito. Eu não a odeio, compreende? Simplesmente nós estamos assim, em campos opostos. Nossa, que delícia! Ai, meu Deus. O que te fez largar o mundo da fama? Todo mundo me pergunta, é verdade. Mas, na verdade, eu não larguei. Foi uma coisa assim, uma transição muito linda. Porque eu sempre trabalhei e estudei. Porque eu comecei com 7 anos de idade. Essa novela é de 98, televisão. Mas você começou muito menininha. Nossa, eu comecei ainda na TV Record. A gente se encontrava ali nos estúdios, eu fãzona sua, e quem diria que um dia estaria ao seu lado assim, né? Imagina. Mas foi uma transição, porque eu sempre trabalhei e estudei, e aí eu comecei a fazer psicologia, né? Entrei na faculdade de psicologia e, simultaneamente, com essas novelas todas, que foram 28 novelas, todos os canais, Globo, SBT, Band, Cultura, enfim, eu fui justamente para a psicologia, trabalhando com crianças e adolescentes, fazendo essa parte de ludoterapia, enfim. E foi então uma transição muito tranquila. Aí, em São Paulo, encerraram-se as produções, porque foram todas para o Rio de Janeiro, até a Record, enfim. O SBT que retomou agora recentemente, não é? Então eu fiquei com a minha parte de clínica e também sempre na mídia, em todos os programas, falando sobre crianças e adolescentes. Então, na verdade, eu não me desliguei nunca da TV. Só que agora de uma maneira diferente. Mas é lógico que isso está no sangue, né? A interpretação, esse lado maravilhoso da arte dramática está sempre conosco. TV Cocos. Uma bactéria para a qual não existe antibiótico. E ela é maravilhosa. Ela só traz satisfação e felicidade. Patrick, e você? Que você trabalha com telemarketing. Cara, eu acho que é fácil você... Por exemplo, ela foi atriz, cara. Isso eu acho que é uma coisa difícil de você largar para pegar qualquer outra coisa. Que é uma profissão fantástica. Claro. Eu era telemarketing bilíngue. Eu sabia falar, eu sei falar inglês. E aí o meu primeiro emprego foi esse. Eu tinha 19 anos, nunca tinha pisado na Avenida Paulista. Fui lá a primeira vez, moro em São Caetano, morava em São Caetano do Sul. Tá. E aí eu fui fazer essa entrevista lá com o meu inglês lá da escola lá e tal, pra ver o que dava. E aí eu fui contratado e foi meu primeiro trampo.
E aí eu ligava para os devedores que moravam nos Estados Unidos. Nossa! E fazia um sotaque assim pro cara acreditar que eu morava lá e que eu tava cobrando uma dívida, tipo, lá dentro mesmo. Então, se o cara desconfiasse que pô, você é brasileiro, desligava na minha cara, sabe? Os caras achavam que a gente era indiano, porque muitos dos call centers lá são... Os indianos fazem a mesma coisa que eu fazia. Bom, fala com seu accent, que eu gostaria de ver. Então, eu ligava pro cara, meu nome era Patrick Malone. Patrick Malone? Malone, era o nome, porque eu imaginei tipo um gangster assim, que ia lá Malone? Na casa das pessoas. Patrick This is Mr. Malone, you better pay your bills. You know? Aí eu ligava pro cara e falava, hello Mr. Smith, you have a debt here with us, you better work it out, because otherwise you're gonna face legal actions, you know? Põe uma legenda aí, porque minha avó tá assistindo, tá? Mas era muito legal, cara, acho que foi nessa época que eu acho que eu desenvolvi, tipo, mais o meu lado cômico, assim, porque era muito engraçado, cara. Ligar pros caras pra cobrar, e às vezes eram uns caras do Bronx, assim. O cara ligava, yo, man, what the fuck, man? O cara ligava e eu falava, hey, you don't talk to me like that, man. E a gente ficava brigando pelo telefone. E era muito engraçado. Ainda bem que passou, porque naquela época eu comia marmita. Mas foi uma época muito divertida na minha vida. Eu acho que eu ria mais naquela época do que agora como comediante, na real. Bom, Marina tem uma história muitíssimo curiosa. Curiosa. Eu queria ouvir. Na verdade, bom, eu fui criadora de búfalos por um tempo e... Búfalo mesmo? Búfalos bubalinos, exatamente. E era uma coisa que eu era apaixonada. Na verdade, eu devo isso ao meu pai, que na nossa casa, bom, sou filha de exilados cubanos, e na nossa casa falava, oi, ele que não trabalha aqui não come. E foi sensacional, porque com 15 anos tinha que estar trabalhando, e são questões de valores. Sim. E aí ele percebia a natureza de cada filho, e a Marina, imagina, super outdoors, né? Imagina eu ficar trancada num lugar. Ele falou, ai, Marina trancada num escritório, num laboratório, ela não vai funcionar. Ele tinha uma área de charco, e ele falou, aqui só dá taboa e búfalo. Vamos criar búfalo? Eu falei, vamos, claro, pô. E a partir daí eu me levei super a sério, a ponto de depois ter que criar, ficar irritadíssima porque não tinha demanda. Eu me levava a sério a ponto de sair de Baixa Grande da Leopoldina para vir para São Paulo, para a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, e participava. Imagina que aí eu já tinha meus 19, né? Com tudo, né? Me levava muito a sério. Essa é uma... Na verdade, isso aí eu criei boi também. Nossa. Isso é o seguinte, é uma sociedade, é um grupo absolutamente machista. Em tudo que eu fiz na minha vida, talvez o que eu mais tenha perdido dinheiro foi com boi. Tem gente que ganha, ela também não se deu muito bem. Você imagina, coloque uma mulher, esses pontos... Mas eu acreditava tanto que deu certo. Eu só deixei de criar porque eu me mudei para São Paulo por motivos pessoais, e aí não tinha como seguir aquilo. E foi uma experiência maravilhosa, inclusive de empreendedorismo muito positiva. E eu tinha que, imagina, lidar, comprar, vender e entender o mercado, porque na hora que eu fui vender os animais, eu via que a carne de búfalo era tratada como de bovino, e as pessoas compravam aquilo. E eu também entendia que ela tinha mais proteínas, menos gordura entremeada, e eu ficava irritadíssima, então queria contar aquilo. Creio Disque Búfalos, imagine você. Acho que é até bom você estar aqui, porque eu quero saber por que a mussarela de búfalo é tão mais cara. A resposta posso te contar depois, que é melhor. Segredos de mercado. Porque a única mussarela que tem, ó, o Fiore di Latte, é de búfalo, né? O resto... Desculpa, então, uma coisa é Fiore di Latte, outra é mussarela de bovinos, né? Outra são os bubalinos, são dois animais diferentes. É como e geralmente isso acontece, é misturar zebra com cavalo, entendeu? Inclusive os cromossomos, a quantidade de cromossomos são diferentes. Você não consegue, não sei hoje, né? Porque eu não sou mais especialista. Na época eu me aprofundava, não conseguia fazer inseminação artificial.
Primeiro porque elas escondiam o cio, ou tinham à noite, e é muito difícil o manejo. Bom, realmente eu adorava o que eu fazia. Mas agora adora também a sua profissão. Ah, bom, mas eu não deixei uma coisa pela outra. Isso é muito interessante entender, e é uma discussão interna minha, um conflito, não uma discussão. Por que precisamos ser mono? Porque os homens renascentistas são homens como humano, né? Podíamos ser tudo: pintor, matemático, físico, astrólogo, astrônomo, músico. E agora não, você é só... Eu sou muitas. Claro, você é plural, todos nós somos plurais, Exatamente. mas esse é um país rotulador. Aliás, tem coisas bastante interessantes, inclusive, para ilustrar essa história. Sabe o que o Brad Pitt fazia antes? Ele era motorista de limusine. Não diga. Olha lá o bonitão lá. Olha lá. Olha. Esse cara dirigindo uma limusine, eu entro, hein, Rony? Patrick, Ellen DeGeneres, que hoje Sim. vendia aspirador de pó. Olha isso. Olha lá, bonitinha. Olha. Bom, agora tem uma mais curiosa ainda, que eu sou fã dessa atriz. Whoopi Goldberg. Sabe o que ela fazia? Eu acho que eu sei. Era uma coisa com defunto. Sabia. Era. O que ela fazia? Ela era maquiadora cadavérica. Eu já ouvi falar. Senhora. Ela trabalhava Sensacional. em funerária e existe essa profissão, regulamentada, inclusive, que é o maquiador cadavérico. Ele maqueia o defunto. E ela fazia isso. Mas, Rony, você não acha que as experiências se acumulam e se somam e associam? E você é um profissional muito melhor. Claro, você tem que estar focado no que você faz. Sim. Se você tem múltiplas informações e... por favor. E principalmente quando você vai para a área artística. Eu acho que a área artística, ela liberta o ser humano. Todo ser humano tem um lado artístico, né? De médico em louco, todo mundo tem um pouco. E também esse lado que a gente tem de procurar através da arte uma terapia. Quando você está com a arte, seja ela qual for, pintura, escultura, dança, música, o canto, você libera uma série de coisas positivas, a nossa sensibilidade, o nosso lado positivo, não é? Então isso é muito assim, é possível, sem dúvida nenhuma, todos nós descobrirmos alguma habilidade artística que às vezes a gente nem se dá conta. Junto com outros tipos de habilidades, seja o raciocínio lógico, matemático. Hoje nós temos as inteligências múltiplas, que justamente falam a respeito disso. Hoje não se fala mais que a pessoa é uma só em termos de habilidade. Todos nós temos diversas habilidades. E o bacana é quando você pode exercitar isso, porque aí você se sente mais completo. Mas, evidentemente, em algum lado você, digamos, você prioriza, você se especializa, você se dedica com maior profundidade. E é preciso também. Sim, Agora, senão fica tudo muito superficial. Tudo bem. Vocês são aqui um case de gente que deu certo, trocando de atividade profissional. Minha pergunta é simples, ou até simplista. Existe um momento certo para você tomar essa decisão? Eu acredito que sim. Eu acredito que você vai percebendo que é a hora de você mudar. E vai sendo sempre... Eu nunca vi ninguém fazer uma transição de uma maneira drástica. Eu vejo sempre a pessoa gradativamente, sem até muitas vezes que ela perceba, ela se preparando para este momento. E é tão fantástico porque as situações que, embora pareçam ruins, não são ruins. Elas te levam a uma mudança de atitude porque te obrigam a descobrir novas formas de você lidar com uma situação difícil e aí você acaba desenvolvendo uma habilidade que você nem imaginava. Quantos casos nós temos de pessoas que se tornaram viúvas e que acabaram lidando com o negócio do marido e até melhorando e ampliando todo aquele negócio através do quê? De uma perda. Então, toda dificuldade, ela é uma oportunidade para você descobrir uma habilidade que estava lá guardada. E a vida te exige isso. Então, respondendo a tua pergunta, eu acredito sim que tem um momento e que não é esse momento determinado pela maturidade. É pela situação que vai levando a pessoa a se descobrir de uma determinada forma com essas habilidades diferenciadas. O que é que você mais detestava na tua outra atividade? Cara, trabalhar em escritório é uma coisa que
eu só vou voltar a fazer se eu passar fome, porque realmente, cara, as roupas que eu tinha que colocar, por exemplo, eu colocar uma camisa pra dentro da calça igual eu tô hoje, tipo, eu tenho que vir no Ronivon, antes não, tinha que fazer isso todo dia, de segunda a quinta, que sexta-feira era o dia descolado, você podia ir de camiseta, uau, que legal. Então, eu acho que a formalidade que existe, hoje eu acho que tá menos, né, os escritórios e as empresas, acho que não estão mais tão quadradas quanto eram há muitos anos atrás. Mas acho que aquela formalidade toda do dress code e da pontualidade de tipo, já chegaram a falar, meu, você tá 1 minuto atrasado. Eu falo, cara, nem se eu fosse da NASA isso ia influenciar, tipo, 1 minuto atrasado. Mas eu sei que influencia e era uma coisa que eu não conseguia me adequar tanto. Aí depois eu fui tentar ser publicitário. Eu estava fazendo faculdade e eu era telemarketing. E aí eu comecei a encontrar lá na publicidade uma parte, pelo menos, que me agradava muito mais, que era a parte da criação, de desenvolver uma campanha, desenvolver um anúncio. E eu achava legal porque eu comecei a botar minha criatividade ali. Só que aí eu batia de novo no mesmo problema que era o processo da empresa. Eu gostava, todo mundo gostava e o cliente não gostava. E aí eu voltava para casa puto porque não tinham gostado e tinha que refazer tudo. É tão comum isso. Não é nem comum, acho que é o normal, né? Até. É o normal. Quando você tem alguma coisa aprovada numa agência, é rojão dentro do escritório. Você vira à noite. Sim. Eu sou publicitário. Você vira à noite, eu vejo o pessoal na minha agência, os caras viram, assim, não dormem, então no dia seguinte, 7 da manhã, os caras trabalhando, mostra para o cliente. Não é isso. Então, isso é doído. E era horrível, porque eu gostava, você se apega, né, quando você cria alguma coisa. Hoje eu tô cada vez mais desapegado e eu sei lidar bem com rejeição por ter trabalhado em outros lugares, mas hoje é tão mais fácil porque eu crio alguma coisa e vou lá no bar e testo, vou no teatro e testo. Claro. E eu tenho a resposta ali na hora. Imediata. É interação. Então não precisa alguém me falar que isso não é bom. Eu vejo se não é bom ou eu brigo e comprovo que é, sabe? Agora, o que mais importa nessa história? Prazer pessoal, dinheiro ou, sei lá, o sucesso, a fama? Acho que é o domingo à noite. Domingo à noite é o momento pior de quem não gosta do emprego. Com certeza. Eu lembro da música do Fantástico, cara. Quando começava a tocar a musiquinha do Fantástico, já começava a me dar calafrio de eu saber que eu ia ter que acordar cedo para fazer uma parada que eu não queria. E hoje, na hora que toca a musiquinha do Fantástico, eu falo, vamos ver o que o Zeca Camargo tem pra nós aí. Porque eu sei que segunda-feira tá tranquilo, porque eu tô fazendo uma parada que eu gosto. Claro. Então, eu acho que o que mais me pegava era isso. Saber que eu ia levantar e às vezes pegar um busão, pegar um trem para fazer uma parada que eu não queria. E sabe uma coisa, respondendo essa tua pergunta? Eu acho que ninguém pode ficar... seja lá o que for. E mesmo que a sua profissão não seja aquela que você almejava, você tem que dar o melhor de você. Porque, de alguma forma, aquilo que você está fazendo vai te auxiliar para quando você chegar numa outra etapa. Eu tenho essa mesma ideia. O Steve Jobs. Ele foi um grande exemplo disso. Ele fazia coisas, às vezes, que ele não gostava, foi fazer lá o curso de caligrafia dele e foi através desse curso que ele desenvolveu todo o trabalho que a gente sabe hoje, que fez esse boom, né, na questão enfim, das letras que a gente escolhe hoje no computador. Mas assim vai. Tudo que você realizar, seja lá o que for, faça sempre da melhor maneira possível, pensando que aquilo que você está realizando não está sendo perdido. Aquilo vai te auxiliar de alguma maneira, em algum momento da vida, a utilizar aquela ação, aquele treinamento, aquele conhecimento para valorizar o que você terá depois. Porque sempre que a gente tem um trabalho que a gente não gosta, quando a gente entra naquele que a gente aprecia, a gente vai dar valor e vai fazer até com muito mais afinco, porque você passou por uma situação que fez com que você tivesse uma referência do negativo e do positivo. Então, tudo vale a pena, como dizia Fernando Pessoa, se a alma não é pequena. É isso aí. Patrick, você quer deixar algum recado? Se é um site, deixar... Eu quero, Rony. Eu tô com um projeto que eu gravei um show de comédia dentro do meu apartamento. Olha! Legal! Que ótimo! É o meu segundo especial. Primeiro eu coloquei no Netflix e o segundo eu resolvi fazer um negócio diferente. Eu chamei pessoas pro meu apartamento, algumas pessoas da família e a maioria estranhos. As pessoas da família era para caso alguém tentasse roubar alguma coisa, a gente cair na porrada aqui, né? Mas eu peguei e gravei esse especial dentro da minha casa mesmo e meu cachorro solto pelo lugar. Legal. E esse show eu registrei ele da forma assim, mais intimista possível e eu disponibilizei ele no meu site por R$5.
Custa R$5 para você assistir. E você entra no patrickmaia.com.br. Patrick Maia. E aí você assiste. Inclusive nessa Black Friday agora, Black Friday, 50% de desconto, hein? Você vai entrar e vai pagar R$2,50, Rony. É hoje que eu vou fazer isso. Aliás, posso te dar um presente? Pode. R$2,50 vai me dar? Eu trouxe R$5 para você. Para você assistir lá. Obrigado, querido. Eu quero te dar o dinheiro mesmo e não vou aceitar de volta no backstage, porque aí você vai ficar obrigado a assistir. R$2,50. Aí você pode assistir um e dar um para um amigo. É isso, Rony. Obrigado. Que maravilha. Maravilha. Você, Suzy. Tem o meu livro, o Guia Prático dos Pais, onde eu fiz, assim, todo um levantamento sobre as questões do dia a dia que mais incomodam os pais. É esse mesmo. A criança que não dorme, a criança que não quer dormir sozinha, que tem medo de animais, que não quer estudar, que tem birra, o adolescente, como é que você lida com limites, tudo isso nesse livro, Guia Prático dos Pais, que está em todas as livrarias ou então pelo site da Paulinas, que é o www.paulinas.org.br. Faltou você, minha bonitinha. Sexta-feira tem show no Sesc Santo André. E logo, lançamento do disco novo que se chama Rainha do Mar. Talvez, quem sabe, se Deus quiser, 2 de fevereiro. Quem viver, verá. Amém. Obrigado, assim será. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada a nós. Valeu, Rony.